Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao evento KPMG Demarest, a nova regulamentação da Lei Anticorrupção, Decreto 11.129 de 2022, publicado neste mês, dia 18 de julho de 2022. Nesse evento, nós iremos debater o que muda da forma prática com a experiência dos nossos especialistas no programa de compliance das suas organizações e como que a gente pode adequar os programas dentro das novas expectativas regulatórias. Para isso, nós temos aqui um grupo de especialistas que eu vou fazer uma breve introdução para vocês e, em seguida, cada um deles irão compartilhar suas experiências. Comigo tem Rafael Soré, sócio da prática de Forensic da KPMG, Eloy, sócio de Compliance e Investigações do Demarest Advogados, Lívia Fabor, Compliance Officer da Raizen, Ana Paula Carracedo, Chief Compliance Officer da Qualicorp e Cícero Pucci, Legal and Compliance Director da Salesforce. Antes de passar, então, para o Eloy para fazer suas contribuições iniciais, Eloy, eu vou fazer uma breve introdução falando um pouquinho da sua experiência, da sua jornada aqui, para que o público tenha ainda mais conhecimento de com quem nós iremos falar aqui, toda a experiência que você vai compartilhar conosco. O Eloy, então, pessoal, ele é sócio da área de Compliance e Investigação do Demarest. Ele é mestre em Competition Law e International Arbitration pela King's College London e pós-graduado em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo. Realiza investigações internas relativas a fraudes corporativas, especialmente aquelas relativas a violações de leis anticorrupção em casos multijurisdicionais. Auxilia empresas em questões consultivas relativas a seus programas de integridade, lida com processos administrativos e judiciais decorrentes de potenciais violações da legislação anticorrupção e negocia também acordos de leniência com as autoridades competentes. É professor em diversas instituições e reconhecido por entidades como a Chambers Latin America, Who is Who e Leaders League. Além de tudo isso, pessoal, entre 2019 e 2021, o Eloy também foi reconhecido no anuário Compliance on Top como um dos 5 advogados mais admirados do Brasil. Eloy, um prazer tê-lo aqui conosco. Eu passo a palavra a você e temos até agora, Eloy, aproximadamente 400 pessoas lhe ouvindo. Seja muito bem-vindo. Estarei aqui com vocês a manhã toda. Maravilha. Bom, Emerson, em primeiro lugar, queria agradecer imensamente a você e ao Soré pela ideia de realizar o evento, né? Me lembro que no dia em que foi publicado o decreto, o Soré me mandou uma mensagem logo pela manhã falando: Eloy, vamos fazer um evento. E acho que talvez se eu não tivesse tido esse empurrão de vocês, eu ainda estivesse lendo o decreto, me preparando para falar com clientes individualmente. Então, obrigado a vocês dois pela ideia do evento e a Catarina por toda a organização. Queria agradecer também demais a Ana, a Lívia e o Cícero por aceitarem participar desse bate-papo, dessa discussão. Afinal de contas, eles são profissionais de compliance de grandes empresas, são as pessoas mais adequadas, talvez, para dividirem com o público aqui como esse novo decreto vai impactar ou se impactou as atividades deles nos seus dia a dia. E aí, acho que, por último, não poderia deixar de agradecer a todos os presentes, a todos os participantes virtuais. Realmente, quando a gente fez o convite para o evento, a gente imaginava que ia ter um bom público, mas vocês superaram em demasia as expectativas. Bom, eu vou começar aqui com a parte que talvez seja a mais chata, né, da apresentação, que é uma questão talvez um pouquinho mais jurídica. Mas quem já passou por um par, ou quem já se envolveu na negociação de um acordo de leniência, sabe que, no final das contas, algumas questões são resolvidas no detalhe. Então, acho que vale que, ainda que en passant, eu dividi essas informações com vocês e a gente já segue em frente com os debates. Primeira coisa, como o Emerson já falou, o decreto foi publicado em 12 de julho, mas ele já está em vigor. Desde segunda-feira da semana passada, dia 18 de julho, estamos todos sob a vigência do novo decreto.
Começo aqui falando sobre o par, né? Que não deixa de ser uma forma que o Estado, no poder público, encontra para punir pessoas jurídicas. O que a gente tem de novidades no decreto de maneira um pouco mais relevante? Número um, o aumento das diligências que podem ser praticadas pela autoridade que está realizando a investigação preliminar ou que está conduzindo o par para obtenção de informações e provas. Você já tinha previsões no antigo decreto de oitiva de experts, quando você está falando de questões técnicas, de pedidos de suspensão cautelar do ato que é objeto da investigação do par. Então, se eu tenho um determinado contrato público, né, que está sendo objeto de questionamento, eventualmente posso conseguir essa suspensão. Já havia a previsão de pedidos de buscas e apreensão, e aí sempre com o MP do lado. Mas agora a gente tem de novidades informações bancárias sobre movimentações de recursos públicos, ainda que essas informações sejam sigilosas, o acesso a informações fiscais e financeiras da pessoa jurídica que está sob investigação e a solicitação de documentos das pessoas jurídicas e pessoas físicas que, de uma certa maneira, podem ser afetadas pela investigação. E aí, com relação a esse ponto da solicitação de documentos, fica aqui uma dica, né? Uma orientação. A gente sabe, pessoal, que sigilo advogado-cliente é extremamente relevante. Porque vamos supor que você esteja no meio de um par e que a autoridade te peça que você apresente todas as investigações internas que você fez nos últimos 60 dias, nos últimos 2 anos. Se você realizou investigações internas sem trabalho de um advogado, sem orientação jurídica de um advogado, você eventualmente se verá obrigado a apresentar essas informações, que podem ser utilizadas contra vocês. Ao passo que, se eu tiver feito um trabalho com a supervisão de um advogado, eu tenho uma justificativa muito grande para não apresentar essa documentação. Além disso, a gente tem a extensão do prazo de conclusão da investigação preliminar, né, que é uma fase pré-par, de 60 para 180 dias. A gente tem uma previsão de continuidade do processo administrativo de responsabilização contra uma pessoa jurídica que foi intimada, né, que tomou conhecimento formal da existência do par, mas que não compareceu ao processo. Na prática acontece, e a gente chama isso no processo civil de revelia, a parte foi intimada, não apareceu nos autos, o negócio segue, sem prejuízo da empresa aparecer no processo a qualquer momento, sem a oportunidade de realizar os atos que já deveria ter realizado, mas ela pega de onde está. O novo decreto também estabelece a obrigação de um ato de indiciação, né? Ou seja, uma decisão preliminar falando, olha, os fatos de suposta violação à lei anticorrupção são X, Y, Z, aconteceu isso, as provas que a gente tem de violação da lei anticorrupção são essas, e os dispositivos legais que foram violados são esses. Pode parecer um negócio muito óbvio, mas a realidade é que a gente tem um universo hoje de uma infinidade de autoridades que têm competência para instaurar um par, e a gente está falando aqui de um processo administrativo punitivo. De novo, é o Estado apenando um ente privado. Então, questões formais para garantir o direito de defesa são imprescindíveis, e eu reputo isso como bastante importante. Outra previsão é a obrigatoriedade de um novo indiciamento, caso no desenrolar do par provas adicionais sejam produzidas. Então, eu fui indiciado, pedi a produção de uma prova pericial, essa prova pericial é relevante para o encerramento do par, em uma circunstância como essa, a autoridade com competência para seguir com o par, ela tem o dever de emitir um novo ato de indiciamento. E, por fim, com relação ao par,
existe uma previsão no novo decreto estabelecendo que o par ele não vai se restringir apenas a questões de violação de leis anticorrupção ou da lei anticorrupção. Se a gente estiver falando de um determinado ato ou fato, ou vários atos ou fatos, e também possam representar violação à lei de licitações, e aí alguns exemplos, né? Uma fraude em licitação ou em um contrato público, ou então algum ajuste entre competidores para frustrar o caráter competitivo de uma licitação, esse par ele vai versar não só sobre a violação de lei anticorrupção, mas também sobre questões relativas à nova lei de licitações, ou à lei antiga de licitações, né? A 8666. E isso não deixa de ser interessante, porque no final das contas você tem uma economia processual. Ao invés de eu ter uma outra autoridade que vai ter que instaurar um outro processo administrativo, eu teoricamente resolvo isso direto no par. Deixa eu ver aqui se mudou o slide. Pode mudar o slide, por gentileza, Catarina. Dei para você aqui, amigo. Ver se mudou para todo mundo. Mudou sim, obrigado. Um outro ponto importante aqui do decreto é a alteração nos parâmetros para o cálculo das multas. Mas o que é importante falar para vocês de início? Gente, a gente está falando de um decreto, ele regulamenta a lei, e a lei fala que a multa de uma empresa, uma pessoa jurídica que violou a lei anticorrupção, vai variar de 0,1 a 20% do seu faturamento bruto, depois de deduzidos os tributos. Então, o range da multa permanece o mesmo. O que mudou foi o critério para aplicação da multa. Como é que o cálculo da multa ele é feito? Então, a autoridade vai lá e pensa ou verifica, né, no caso prático, quais são as situações agravantes, e aí ele vai somar. Concurso dos atos lesivos, 2,5%. Tolerância da alta cúpula, mais 2,5%. 5. Reincidência, 10. Interrupção do contrato, 14. 15. Valor do contrato. E aí ele pode chegar até 20%. Que aí ele vai subtrair matematicamente os fatores atenuantes. A infração não foi consumada? Então tá bom, reduz 1%. A empresa restituiu as vantagens devidas? Menos 1,5%. E assim vai. Então, é assim que se calcula a multa. O que mudou do antigo para o novo decreto? Em primeiro lugar, esse peso a maior para atos lesivos que aconteceram de maneira continuada. Então, antes o teto era 2,5%, agora ele é 4%. E o que são os atos lesivos contínuos? Se eu paguei propina ou se eu ofereci vantagens indevidas num lapso temporal grande, pagava todo mês, por exemplo. O que aumenta também? Se você tem uma tolerância ou ciência da diretoria, conselho, alta cúpula de uma empresa, o range também de agravante com relação a esse ponto aumenta 0,5%. Como eu disse para vocês, o limite continua sendo de 20%. Então, se você aumenta de um lado, você tem que tirar do outro. E a autoridade tomou a decisão de diminuir a questão da reincidência de 5% para 3%. Em casos de interrupção do contrato público, a gente mudou de 1 a 4% para 0 a 4%. Nada de alterações com relação à situação econômica da empresa. E aí, com relação ao valor do contrato público, para eu ter no antigo decreto um aumento de 1% no valor da multa, eu precisaria estar falando de um contrato superior a 1,5 milhões de reais. Agora, se eu estou falando de um contrato público superior a 500 mil reais, eu já tenho 1% na minha penalidade. E da mesma maneira, no antigo decreto, se eu tinha um contrato público superior a 250 milhões de reais, eu tinha 4% de incremento na minha penalidade. Esse valor agora é de 5%. Antes, para eu ter um incremento de 5%, eu precisava de um contrato público superior a 1 bilhão de reais. Com relação aos atenuantes, então, se eu não consumei a infração, ou seja, eu ofereci a vantagem devida, mas eu ainda não, eu não obtive o proveito que eu almejava com essa vantagem devida, eu tenho uma redução de 0 a 0,5%.
Se eu restituir espontaneamente as vantagens devidas que eu paguei, e se eu reparei os prejuízos que foram causados por conta do meu ato de corrupção, agora eu tenho uma redução um pouco menor no valor da minha multa. Isso para mim me faz sentido, porque se você oferece propina e você consegue um contrato público, você causa prejuízo a terceiros, causa prejuízo horário, nada mais razoável do que eu ser obrigado a devolver os valores. Imagino eu que essa tenha sido a racionalidade do legislador para estabelecer essa redução de parâmetro. Cooperação com com a apuração do ato lesivo, ou com a investigação. Antes era de 1 a 1,5%, agora é de 0 a 1,5%. Autodenúncia, né? Basicamente, eu tomar conhecimento do problema e antes da instauração do PAR, ou mesmo quando a autoridade sequer tinha ideia de que o assunto existia, ou a ilegalidade existia, mas meu programa de compliance funcionou, identifiquei os problemas, fui lá e me reportei de imediato, antes eu tinha 2%, e agora eu tenho de 0 a 2%. Ou seja, o que esse novo decreto estabelece é que a autoridade vai ter competência para avaliar quando que a sua autodenúncia aconteceu e o quão importante ela foi para o deslinde do caso. Então, se eu realmente fui lá e me autodenunciei depois que tinha uma notícia de jornal, que eu sofri uma busca e apreensão e etc., teoricamente a redução será melhor, ou menor, me perdoem. E aí, por último, e esse é o grande ponto do seminário, a questão do programa de compliance efetivo, que era de 0 a 4% e agora é de 0 a 5%. E agora, para encerrar, acordos de leniência. Eu espero que ninguém aqui tenha que conviver com um potencial acordo de leniência, porque é uma questão complexa, uma questão custosa, uma série de potenciais autoridades com competência para celebrar os acordos. Algumas delas não se conversam, mas, enfim, a gente tem que lidar com isso. O novo decreto, ele define de maneira clara quais são os objetivos de um acordo de leniência, que não deixa de ser recuperação de ativos. Então, o Estado está querendo reaver valores que lhe seriam de direito, fomentar uma cultura de integridade e incrementar também a capacidade administrativa, investigativa da administração pública. E tenham em mente, pessoal, em especial os não advogados, leniência é um instrumento de investigação. Os recursos das autoridades públicas são escassos. Você investigar um caso de corrupção, às vezes demora anos. Então, se você você é uma empresa que violou a lei anticorrupção e você procura espontaneamente a autoridade, e você abre para essa autoridade uma série de documentos que facilitem a persecução de outras pessoas físicas ou pessoas jurídicas envolvidas nos atos ilícitos, você vai ter um poder de barganha muito grande na sua negociação com as autoridades. Agora, se você começa a negociar um acordo de leniência depois que a autoridade já sabe de tudo, já tem todas as provas, você obviamente fica numa situação mais desfavorável. Antes, você podia fazer proposta de leniência verbalmente, agora essas propostas necessariamente têm que acontecer por escrito. Existe agora uma previsão expressa de que a AGU ela participa das negociações, ou deve participar das negociações que as empresas têm com a CGU, e essa era uma situação que já existia na prática, até por um acordo de cooperação técnica que foi firmado, acho que em agosto de 2020, entre a STF, entre a AGU, CGU, TCU e Ministério da Justiça. O MPF não assinou. Houve também a inclusão de 2 requisitos adicionais para a celebração do acordo de leniência. Antes você precisava acessar os atos ilícitos, admitir os ilícitos e cooperar com as investigações. Agora eu tenho a obrigação de restituir todos os lucros que eu obtive de maneira ilícita e também de reparar o dano que eu causei, que normalmente é a soma das vantagens devidas que foram pagas. Outro ponto de novidade, eu falei para vocês, e vocês conhecem, é uma série de potenciais autoridades com competência para celebrar acordo de leniência. O que esse decreto fala é que se eu reparei danos
nesse meu acordo de leniência com a CGU, uma parte desses valores pode ser utilizada como compensação em eventuais outros acordos que eu vier a celebrar, por exemplo, com uma CGE, com uma CGM, ou mesmo com o MPF. O decreto é interessante, mas não há uma grande novidade, porque a própria nova lei de improbidade administrativa ela já previa essa possibilidade. Com relação a monitoramento, né, todos os acordos nos quais eu me vi envolvido até hoje com a CGU, eles previam a possibilidade, na verdade, previam a obrigação de um monitoramento, que nada mais é do que você ter que reportar de tempos em tempos para a CGU como está o seu programa de compliance, se ele é efetivo, se ele obedece aos critérios do decreto. Isso, obviamente, é custoso, envolve recursos da empresa, não é a coisa mais agradável do mundo. O novo decreto ele estabelece que, em determinadas circunstâncias, casos de menor gravidade, se não houver interesse público, ou se houver interesse público, e se a empresa tiver tomado medidas de remediação bastante efetivas antes da celebração do acordo, eventualmente você não vai ser obrigado a passar por esse monitoramento, o que é bastante interessante. E uma questão assim sutil também que está prevista no decreto, que me chamou a atenção, o monitoramento não vai ser obrigatório, mas agora existe uma previsão de que ele pode ser realizado indiretamente, ou seja, não necessariamente a CGU vai ser a protagonista do monitoramento, o que abre espaço para a possibilidade de monitorias independentes em casos de CGU. E isso me parece bastante interessante. Eu tive conversando com o secretário executivo da CGU há algumas semanas atrás, José Carvalho, eu mencionei essa questão da monitoria independente para ele e ele viu com bons olhos. Então, pode ser que isso apareça. E aí, por fim, para passar a palavra para os meus colegas, a possibilidade de alteração ou substituição das obrigações que foram previstas no acordo de leniência. Para isso, eu preciso de uma maior vantagem para a administração pública, e também tem uma das alíneas do artigo que fala sobre o tema, que fala em impossibilidade de cumprimento das condições originais. Eu não sei como esse dispositivo vai ser interpretado pelas autoridades, mas ele, de uma certa forma, me gera uma preocupação e eu espero que ele não seja uma brecha para que empresas que não estão satisfeitas com os acordos que foram firmados se valham desse dispositivo para tentarem renegociá-los. Eu acho que a hipótese, por exemplo, em que a empresa está passando por uma situação financeira muito ruim e que ela realmente não vai poder conseguir cumprir o acordo, em que eventualmente a gente pode alterar o acordo de leniência, mas acho que essas situações têm que ser realmente excepcionais e muito fundamentadas. E é isso, gente. Acho que já falei demais, Soré. Peço desculpas. Imagina, falou super bem. Acho que, gente, primeiro queria agradecer a todos vocês que estão aqui dividindo parte da manhã de vocês com a gente, né? Sei que tirar um espaço na agenda é difícil. A gente tem, acho que 1.000 inscritos para esse evento, então bastante gente que está confiando a nós um pouquinho do tempo de vocês. Estamos muito honrados com isso. Queria muito agradecer, Eloy, pela parceria sua e do Demarest na organização do evento. Agradecer ao meu sócio e, gente, é o maior influencer de compliance do LinkedIn. A gente descobriu mais cedo hoje. 30.000 followers no LinkedIn, Emerson Mello, que está por dentro do que acontece no mundo do compliance no LinkedIn. Vai lá e dá um follow no Emerson Mello. É o TikToker do LinkedIn, né? O meu sócio Emerson. E a gente tem aqui três... Tá vermelho aqui agora ou não? Não, mas Gente, 30.000 pessoas no LinkedIn não é coisa demais? Pô, tô muito impressionado. É um verdadeiro influencer do compliance brasileiro. E eu queria muito agradecer Ana, Cícero, Lívia, também por... eu sei que a agenda de compliance officer de grande companhia, como é o caso de vocês, é uma agenda super difícil e tirar um pouco do tempo de vocês para falar aqui com a gente acho que muito importante para nós e para todo mundo que está compartilhando com a gente esse tempo. E como eu estou agradecendo mesmo, vou voltar e dizer que, pô, Eloy, queria te agradecer agora pela segunda vez pela apresentação. Acho que você ficou com a missão, você falou muito verdade, né? Com a missão mais ingrata de passar de modo tópico
pelas atualizações que o decreto traz, as principais, no processamento, na dosimetria e nos acordos de leniência, né? Então, o Eloy trouxe para a gente aqui uma visão topográfica das principais mudanças da parte mais jurídica ou da parte mais de processamento da regulamentação da lei anticorrupção. E vai caber a nós aqui todos, incluindo o próprio Eloy, a gente bater um papo, gente, sobre talvez aquele que eu acho que é o ponto que mais atraiu vocês para esse evento, que é a gente debater um pouquinho, entender um pouquinho as mudanças que o novo decreto vai trazer para os programas de integridade. Então, o novo decreto, ele modificou, como o Eloy bem falou, o processamento do acordo de leniência, ele trouxe algumas inovações que a CGU já aplicava, ou copiava do CAD, mas não tinha suporte legal, né, Eloy? Você falou do trustee de monitoramento, por exemplo, o CAD aplica faz tempo, a CGU até usou em alguns acordos, mas agora vem para o texto do decreto. Acho que ele ele adequa alguns itens na dosimetria ali do cálculo da multa. Alguns pontos que acho que tem a ver com a gente entrando na curva de maturidade da legislação anticorrupção brasileira aplicável às empresas, né, gente? Eu me recordo, você vai recordar, Eloy, lá em 2015, todo mundo muito ansioso para que saísse a regulamentação da lei anticorrupção. Porque a lei, né, de 2000, a lei já com 2 anos ali, 2013, a gente esperando a regulamentação, não saía, saiu lá em 2015. E hoje, quando saiu o novo decreto algumas semanas atrás, eu falei, caramba, novo decreto, pra quê, né? Decreto tão novinho. Aí eu parei a pensar e já tinha 7 anos de vigência. Né? Isso mostra que a gente está ficando velho, mas mostra também que, e acho que isso é uma coisa positiva que a gente vai discutir, um amadurecimento também do enforcement, né? É natural, o legislador trazendo ali para o decreto pontos relevantes. Bom, qual é a nossa dinâmica agora, pessoal? Agora a gente vai trabalhar um pouco juntos as principais modificações que o decreto trouxe em relação aos programas de integridade, em relação aos programas de compliance. Para isso, vocês acho que têm mais interesse em ouvir aquelas pessoas que estão também no dia a dia na mesma luta que a maioria de vocês como compliance officers, do que pessoas como eu, o Eloy e o Emerson, que têm uma visão bastante técnica, mas que têm uma visão de consultor. Então a gente vai unir as duas coisas. Né? Vou contar aqui muito com a ajuda da Ana, da Lívia e do Cícero, para a gente debater uma a uma as 6 principais mudanças que a gente elencou aqui no que se refere aos programas de integridade. Todos vocês sabem, o decreto que regulamenta a lei anticorrupção, regulamenta o processo, regulamenta a multa, regulamenta o acordo de leniência, mas ele dá também o paradigma para que a CGU, ou o órgão de aplicação da lei anticorrupção ali, avalie a qualidade do programa de integridade de uma empresa. Como o Eloy bem falou, inclusive, os programas de integridade agora aumentaram de importância, né? Vocês viram lá, antes o desconto máximo para uma empresa que tinha um bom programa de integridade era tirar 4 pontos percentuais da multa dela. Agora é 5 pontos percentuais. Isso pode significar bastante coisa, né? Pode significar uma multa no mínimo para grande parte das empresas. Agora, o que é um bom programa de compliance? O que é um bom programa de integridade? Essa resposta, né, tem uma carga de subjetividade grande do legislador e do regulador de quem está avaliando, e era o decreto 8.420, o decreto que foi revogado pelo decreto 11.129, o principal paradigma, a principal régua para a gente avaliar o programa de integridade da nossa empresa e ver se ele está bacana ou se ele não está bacana. Então, o decreto 11.129, ele vai substituir no seu artigo 57 o que o artigo 42 do decreto 8.420 fazia, que é dizer o que é esperado de um bom programa de compliance. A boa notícia para você que não leu o decreto novo ainda é a seguinte: fiquem tranquilos, não mudou tanta coisa assim. Grande parte das coisas permanecem como estão. Né? A gente tem modificações que são sutis. Em ideia geral, está mantida a mesma lógica. Porém, algumas modificações, algumas inclusões de palavras, modificação de texto, podem indicar 2 coisas. A criação de novas obrigações para as empresas, ou B, se não cria-se uma nova obrigação, apenas esclarece-se algum ponto, ou se indica alguma questão que já era aplicada na prática, pode indicar também para a gente para onde está indo a cabeça do regulador. Pode indicar também para a gente como está pensando a CGU. Bom,
Já falei demais, agora é a hora da gente começar a falar das mudanças e trocar uma ideia com os nossos convidados. Então, gente, vou falar do inciso 1º do artigo 57 lá do decreto 11.129, que pode ser comparado com o inciso 1º do que estava no artigo 42 do decreto 8.420. Antigamente, esse inciso falava assim, falava que um bom programa de integridade tinha o comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, incluídos os conselhos, que seria evidenciado pelo apoio visível e inequívoco ao programa. O que tem de novo no novo decreto? Ele não excluiu nada, mas ele incluiu uma coisa. Ele falou que um bom programa de integridade vai ter o comprometimento da alta administração da pessoa jurídica, incluindo os conselheiros, evidenciado pelo apoio inequívoco ao programa. Mas ele incluiu o seguinte, ó, bem como pela destinação de recursos adequados. Então, ele ligou a destinação de recursos adequados como um dos elementos de avaliação para ver se a alta administração apoia o programa de integridade. E para comentar se isso muda alguma coisa, se isso é chover no molhado, não muda nada, é a mesma coisa que estava antes, é uma boa mudança, é uma má mudança, eu vou começar por você, Lívia. Lívia, vocês viram, né, pessoal, diretora de compliance da Raizen. Lívia, a pergunta que eu te faço e aí convido os colegas aqui também para comentarem depois é, e aí, o que você achou dessa inclusão da destinação de recursos adequados como régua para saber do patrocínio da alta administração ao programa de integridade? Bom, vamos lá, Rafael. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos que estão nos ouvindo aqui hoje. E a gente já via muito essa questão dos recursos naquela cartilha, né? Antes da regulamentação, tudo, a gente tinha aquelas cartilhas da CGU para programas de integridade, que falava que já dava ali um cheiro das boas práticas que o governo identificava como do que a gente tinha que incorporar ao nosso programa de compliance. Tinha ali apoio da alta administração e alocação de recursos, instância responsável pelo programa de compliance, né? Então, você ter essa independência, né? Então, como é que você é o compliance da companhia e você não tem independência para... Você não tem budget para contratar, às vezes, uma investigação interna, uma auditoria. Então, assim, essa questão dos recursos, eu achei assim que foi muito importante ir para o decreto, porque agora está claro que o apoio da auto-administração, eu nunca vi, antes também assim, de ser compliance officer da Raizen, advoguei muito tempo em escritório, tudo. Eu nunca vi aquele diretor, aquele conselheiro que fala assim, eu sou contra o programa de compliance. Todo mundo acha muito bacana, né? Nossa, mas a gente tem código de conduta, mas a gente tem política. Só que, às vezes, é uma multinacional que o código de conduta está em inglês e nem todo mundo fala inglês. O DPO é uma pessoa que está lá na Finlândia, com quem a gente não consegue se comunicar. Então, assim, o recurso não é só, além de financeiro, porque também para tudo isso, para toda essa máquina girar, você fazer avaliação de risco de terceiros, você imagina uma empresa como a Raizen, ultra capilarizada, com várias linhas de negócios. A gente tem varejo, a gente tem biocombustível, a gente tem marketing e serviços, a gente tem pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro, a gente tem pessoas espalhadas pelo mundo. Então, como é que a gente passa essa mensagem única? Isso requer capital, não só humano, mas também recurso financeiro. E requer tradução, né? Então, assim, como é que eu vou falar com o meu público em espanhol? Como é que eu vou falar? Então, eu vejo isso muito em multinacional, que tá lá o código, mas tá traduzido, tá todo mundo... Até questões de PCD, né? Assim, aqui a gente tem essa preocupação. É uma empresa diversa, é uma empresa que consegue passar a mensagem, também investe em mecanismos porque todo mundo tem que ter acesso ao mínimo ao código de conduta, né? Então, acho que essa questão do recurso foi muito importante. E o recurso também adequado de capital humano, né? Então, aqui a gente tem um programa de multiplicadores, tudo. Então, imagina, a gente tem nossa equipe, mas em cada lugar a gente tem um influencer, a gente tem um multiplicador, a gente tem uma pessoa falando a língua do lugar.
para traduzir as nossas mensagens, né? Então a gente tá sempre assim traduzindo também. Eu estou batendo nessa tecla porque, como advogada, eu já vi muita empresa multinacional falhar nisso, né? Ah, tá lá no código de conduta, ou o canal confidencial é um 0800, tipo, mas que atende um americano e a pessoa assim não tem como se comunicar, né? Então acho isso muito importante. E a questão do orçamento, né? Assim, então, assim, o orçamento eu tenho uma empresa altamente capilarizada, eu tenho uma empresa que tem milhares de funcionários espalhados em vários lugares. Eu tenho riscos completamente diferentes de trading, de mercado regulado de combustível, de marketing e serviços, de reputação da minha marca. Eu tenho várias frentes. Como eu gerencio essas frentes? Você pode viver do compliance, que isso não vai acontecer, né? Ou você tem sistemas e consultores para te ajudar, entendeu? Então, invariavelmente, você vai ter que ter aquele diretor financeiro, você vai ter que ver o faturamento, eu acho até para questões de aplicação de multa, para questões de mensuração, se esse programa é efetivo ou não, você precisa fazer essa avaliação se o que você investiu nesse programa é compatível. Assim, a empresa fatura, digamos, 60 bilhões. Quanto investiu no programa de compliance? Ah, tem um advogado lá do jurídico que revisa o código de conduta e dá o treinamento ele mesmo, né? A cada 3 meses, entendeu? Ou faz o onboarding dos novos funcionários, entendeu? Isso não é incomum, pessoal. Então, assim, a seriedade de você, e isso eu posso dizer da empresa que eu trabalho, a seriedade da gente fazer uma lista de necessidades, fazer uma matriz de risco, verificar quais são meus riscos. Tem os clássicos que todo mundo vai ter, né? Então, risco de terceiro, doação, patrocínio, tudo. Como eu vou me organizar? Quantas pessoas eu tenho para me organizar? Quais são os sistemas que vão me ajudar? Quem são os meus consultores externos que, quando eu esgotar a minha capacidade, porque também isso é muito importante assim, para o programa de compliance e para as investigações e a leniência que o Eloy estava comentando. O que eu fiz? Eu fiz tudo? Ou eu simplesmente falei assim, tem um compliance, tem lá que fala do onboarding, tipo, a cada 3 meses, tudo. Isso não é compliance, né? Então, assim, na hora de você se apresentar assim, para uma autoridade, você vai ter que fazer um conjunto fático probatório de tudo que você fez. Olha, eu investi, eu faturei tanto, mas eu sentei junto com o compliance officer, vi o que ele estava precisando. Aí a gente é que nem lista do Papai Noel, a gente pede um monte de coisa, né? Mas a gente vai se adaptando também, né? Assim, tipo, mas assim, na hora de pedir, olha, e aí a gente vai vendo as prioridades. Olha, isso é imprescindível. Eu não posso seguir esse ano sem ter esse recurso, porque senão eu vou estar com uma exposição muito grande e vai custar muito mais caro remediar do que eu investir nessa ferramenta, ou nesse recurso, ou nesse profissional que eu traga do mercado, tudo. Então, assim, essa avaliação de você fazer sua matriz de risco, você verificar quais são os recursos, desde capital humano, e aí também não sou crítica a você ter soluções internas. Use sim sua equipe de comunicação. Aliás, esse foi um ponto que me chamou bastante atenção no decreto, essa questão da comunicação, que em especial para essas empresas que tem a empresa do perfil onde eu trabalho, a Raize, que como chega essa mensagem? A comunicação é o quê? Eu só vi. Tem o site tem lá o código de conduta. Mas esse código de conduta, ele chega no campo, ele chega para o deficiente visual, ele chega para a mensagem, ele é clara, qualquer pessoa que leia aquele código, ela vai entender, ou eu preciso assim, fazer uma linguagem mais fácil, às vezes para um público diferenciado, assim, às vezes é público de escritório ali, mais advogados, mais administradores, que vão entender aquelas palavras.
outras pessoas, assim, tipo, vão entender mais com exemplos, né? Mais com vídeos, com questões visuais, com exemplos práticos do dia a dia, de você sentar ali com o gerente daquela usina e falar assim, poxa, o que que é um problema aqui? Como é que eu posso endereçar? Como é que eu posso fazer, assim, até uma dinâmica aqui para explicar? Então, a comunicação também eu acho que me chamou muita atenção, até porque eu venho acompanhando há anos também, ajudando as empresas e agora também pensando aqui na certificação do Proética. A questão da comunicação, pelo que eu vi dos relatórios que eram divulgados, tinham ali um peso enorme e era algo muito falho, porque as empresas simplesmente delegavam a comunicação aos seus departamentos de comunicação ou simplesmente aos seus sites e não tinham essa proximidade, essa preocupação de falar, deixa eu fazer algo lúdico para quem precisa entender de uma forma, deixa eu fazer algo denso para quem precisa entender de outra forma, deixa eu fazer para alta liderança, eu preciso. Os problemas, os riscos que a alta liderança estão sujeitos são completamente diferentes daquele gerente ali que está ali no desembaraço aduaneiro. Então, isso é muito importante, essa avaliação de risco, essa comunicação adequada e os recursos para que isso aconteça. Recursos, gente, infelizmente é meter a mão no bolso. Agora, ser criativo também. Use sua estrutura interna, mas não existe você ter um faturamento enorme e um investimento zero. Eu, assim, quando eu advogava, uma vez eu falei assim, tá, tudo bem, mas quanto vocês estão pensando em investir nesse projeto de cultura, tudo? A empresa tinha sido comprada por uma empresa americana e, assim, estava querendo se integrar, tudo, então queria fazer agenda, queria fazer... Ah, não, nosso recurso, tipo, nosso budget é zero. Vê aí o que você vai gastar e eu falei, gente, não é assim, né? Não é assim fazer o adesivinho para colar no notebook, não é o caderninho. Não, um processo de transformação de cultura organizacional, que é o que está falando o decreto, é uma cultura, permear ali todas as arestas do nosso Olívia, programa, é algo que demanda tempo, demanda dinheiro, demanda engajamento da alta administração, não só a alta administração participando de treinamento ou fazendo pronunciamentos nos veículos de comunicação, até mesmo nas políticas, mas você falar com o diretor ou com o conselho, você submeter alguma coisa e falar, olha, a gente está precisando disso, isso é importante, e esse diretor, ele tem essa noção de falar, poxa, eu vou apoiar essa proposta, eu vou pegar aqui algo off-budget, porque sem isso a gente não consegue viver, né? Olívia, Então, acho que é bem bacana essa isso aí que é a minha você trouxe. mensagem, eu fiquei muito feliz assim, de ver essa questão do recurso indo para o decreto, porque quantas empresas, eu já trabalho com isso, como o Rafael falou, a gente está ficando velho, né? Eu e o Rafael, a gente já se conhece há muito tempo, e época de escritório, época de KPMG, época de empresa, tudo, mas sempre essa questão dos recursos estava lá da instância responsável, estava lá na cartilha, mas não estava ali positivado, né? Agora, assim, tipo, acho que deu uma pressão de vamos separar uma verba, vamos ver quais são nossos problemas e vamos investir. Isso não. E aí é mostrar para essa diretoria, para essa alta administração, programa de compliance não é gasto. Programa de compliance é investimento. Assim, não Olívia, existe aquela coisa assim de. Porque aí é muito fácil você falar. Ah, mas nunca aconteceu nada. Nunca aconteceu nada, você não sabe qual é o trabalho que você está fazendo por trás, né? Assim, todo o background check, toda a avaliação de terceiros, toda a doação você está vendo assim se é para uma instituição idônea, se é para uma instituição que não tem político metido no meio e que está desviando aquele dinheiro, tudo. Então, assim, nunca deu problema. Nunca deu problema porque assim, tem assim toda essa força-tarefa aí trabalhando para a empresa. Agora, quando acontece alguma coisa, mas assim, não era que para ter isso, tudo.
às vezes vai passar alguma coisa, mas aí é o que eu tô comentando com vocês. Todo esse conjunto fático do laboratório, esse kit boa-fé, de falar, olha, eu fiz tudo, saiu do esquadro, risco, até para atravessar a rua a gente tem risco, né? Então, é muito importante a gente ter esse conjunto, falar, olha, eu investi, eu participei, eu fiz tudo que eu podia, tudo. Isso, sem dúvida, vai te ajudar aí numa redução de multa, numa redução de penalidade e vai fazer a recuperação da imagem da sua empresa, assim, que talvez assim, esteja aí desgastada na mídia, assim, subir muito mais rápido do que se você não tivesse isso. Obrigado, Li. E acho que os pontos que você trouxe são super importantes, né? E mostram também o nosso regulador, lendo o regulador internacional, né? Essa questão de ligar a tona on the top com a ideia de destinação de recursos, estava lá no guia do Departamento de Justiça há bastante tempo, e você trouxe um ponto na sua fala que tem tudo a ver com a pergunta que eu vou jogar para o Cícero agora, que é relativo ao inciso 4º, uma outra mudança. O inciso 4º, ele falava no decreto anterior que um bom programa de compliance tinha treinamentos periódicos sobre programa, ponto que a Lívia trouxe muito bem para a gente. Mas ela trouxe também uma coisa que foi incluída no novo decreto, no 11.129, Cícero, que ele colocou treinamento e ações de comunicação periódicos sobre programas de integridade, né? Parece que é a mesma coisa numa primeira leitura, mas se fosse o legislador não tinha colocado, né? E a Lívia acho que comentou um pouco sobre a ação de comunicação. Queria ouvir de você e da Ana, Cícero, um pouco da visão de vocês aí sobre essa inclusão de ação de comunicação no inciso 4º. Obrigado de novo pela presença, amigo. Maravilha, Soré. Eu que agradeço pelo convite, agradeço o convite do Eloy, agradeço a apresentação generosa do Emerson, e acho que vale a pena, eu virei aqui minha ampulheta para tentar atender a pergunta e fazer uma breve contextualização. A Salesforce, ela é uma empresa de tecnologia sediada na Califórnia, e ela utiliza dessa própria tecnologia para o seu programa de compliance. Dizendo isso, ela tem também ações na Bolsa de Nova York e responde ao guia do Joe Day. Dessa forma, algumas das práticas que foram atualizadas pelo novo decreto, elas já estavam, de alguma forma, sendo observadas pela companhia. Então, eu fico muito contente em poder compartilhar algumas coisas que nós estamos fazendo e que talvez venham ao encontro dessa nova mudança legislativa. Especificamente sobre comunicações, nós temos um programa que nós instituímos este ano, no qual nós fazemos, através do Slack, que é uma ferramenta corporativa que nós temos, que faz comunicações para todos os níveis da empresa, nós fazemos pílulas de compliance que são enviadas sobre os temas mais relevantes que nós encontramos nas nossas investigações. Então, nós tivemos já, no primeiro quarter, várias pílulas falando sobre side letter, no segundo quarter falando sobre anticorrupção, no terceiro quarter nós vamos falar sobre OBA, que são atividades profissionais que pessoas exercem fora da empresa, e GEN, que é a nossa sigla para Gifts, Entertainment and Meals, que são os presentes. E no último, a gente fecha com o código de conduta, porque a cada final de ano existe um treinamento mandatório sobre o código de conduta da companhia. Isso é muito bacana, porque isso também liga com o que a Lívia estava falando, que é o comprometimento da liderança. Então, nessas comunicações, além de textos que nós fazemos, e a gente consegue fazer em 3 línguas, porque nós somos uma região, então a gente faz aqui em português para o Brasil, a gente faz em espanhol para os outros países nos quais a gente atua na América Latina, que são México, Argentina e Colômbia, e a gente também faz em inglês, porque muitos dos profissionais que trabalham aqui na América Latina são americanos e não falam nem espanhol nem português. Então, a gente tem o cuidado de fazer essa comunicação em 3 línguas. E muito dos diretores, dos colegas da alta liderança, se juntam nessas comunicações e gravam vídeos, nos quais eles reforçam a importância do compliance. A Salesforce tem Trust como seu valor número 1, e nós nos sentimos em ética e integridade como os guardiões desse Trust. Basicamente, é isso que eu queria dizer. E mais um ponto importante, acho que para fechar, talvez sirva como uma experiência prática para os colegas. Uma das medidas mitigatórias que nós temos ao encerrar uma investigação se nós percebemos que uma determinada conduta está acontecendo de forma repetida, nós usamos esse programa de comunicação para reforçar
qual é o comportamento adequado ou qual não é o comportamento adequado para aquele caso. Então, as coisas acabam se ligando, né? A participação da alta direção, as comunicações internas que nós fazemos e essas próprias comunicações como uma das maneiras de mitigação ao final de uma investigação. É isso, eu acho que agora a gente pode papear. Muito obrigado. Pô, Cícero, ótimo ponto. Eu queria passar a bola para a Ana, mas aí, Ana, eu vou fazer um pacote para você. A Ana é muito organizada, gente, então eu vou dar um pacote para ela descascar uma cebola para gente. Porque você é, do nosso painel aqui, a única que não padece do mal de ser advogado. Então, eu queria te entregar o inciso 5º para você comentar ele e comentar tanto o Tone from the Top, que a gente começou com a Lívia, e a parte de comunicação que o Cícero falou, sob a perspectiva de análise de risco. E aí eu queria falar o que mudou o decreto nisso, te passar a bola, para você fazer essa coisa simples, comentar então os 3 incisos. O inciso 5, gente, o inciso 5º, né, do artigo 42, dizia antes que a empresa, que um bom programa de compliance, tinha análise periódica de riscos para realizar as adaptações necessárias ao programa de integridade. O novo inciso 5º é mais completo. Ele diz que um bom programa de integridade tem que ter a gestão adequada de riscos, incluindo a sua análise e reavaliação periódica para a realização das adaptações necessárias ao programa de integridade, e aí vem depois, e a alocação eficiente de recursos. A gente vê já, né, algo em comum entre o inciso 1º e o inciso 5º, de novo falando de alocação de recursos. Ana, você, gente, lembrando aqui, a Ana é Chief Compliance Officer, né, diretora de Compliance da Qualicorp, tem experiência tanto no setor de seguros quanto no setor de infraestrutura. E aí eu sei que você também, tendo visto os 2 setores, é especialista em avaliação de risco, avaliou riscos em 2 setores. Queria te ouvir, então, sobre esse inciso, olhando também com perspectiva do que a gente comentou com o Cícero e com a Lívia aqui. Rafa, primeiro agradecer, é um prazer enorme estar aqui com vocês. É sempre muito divertido discutir como é que esses decretos se aplicam à nossa realidade no dia a dia. E eu estava com um pouco dessa sensação, apesar de ter aparentemente mudado pouca coisa, quando você vai para uma aplicação, você tem mudanças que são importantes, né? Cumprindo aí com o pedido do Rafa, e como economista eu vou colocar aqui na ordem e depois eu vou entrar na parte mais técnica do risco. Quando a gente fala de tone at the top, eu acho que muito do que as empresas tentaram trazer no passado era a fala do tone at the top na fala do CEO. E por mais que o CEO muitas vezes fale para dentro de casa, eu, como presidente do Comitê de Compliance da Anshan, sempre tive muita dificuldade em trazer CEOs para os nossos eventos, para ouvir deles por que o compliance era importante, onde estavam as principais questões, qual que era o tipo de apoio que ele dava. Então, eu acho que o decreto ele acerta em cheio aí nessa questão, e acho que o desafio para o Compliance Officer fica ainda maior, né? Como é que você coloca a fala do CEO não só para dentro, mas também um pouco para fora? Acho que um dos ganchos, uma dica que eu deixo, uma forma como eu pensei em fazer isso é puxando pelo ESG. ESG é um assunto que está super na moda, todo CEO tem que falar, e um componente muito importante do G de governança do ESG é justamente compliance. Então, como você passa por uma agenda positiva, para que ele possa falar numa agenda positiva, mas que ele traga isso de uma forma mais didática e mais firme no dia a dia dele e de toda a alta administração. Quando a gente fala de comunicação, eu estou super em linha com o que a Lívia e o Cícero colocaram, assim, e a Lívia fez pontos ótimos aqui dos recursos, né? Você fatura bilhões e você investe 6 mil num programinha de comunicação aí de todo o seu programa de compliance, não faz muito sentido. Então, acho que a comunicação ela vem nesse sentido também de, olha, não dá para você comunicar uma vez no ano, você tem que ter isso de forma recorrente. Isso dá para os compliance officers aquela forma de falar, olha, o decreto pede, eu preciso estender isso aqui ao longo do meu ano, isso já ajuda, a gente consegue fazer as pílulas. Agora, uma coisa que eu acho que dá muito certo quando você tem um caso emblemático na companhia que você tratou do seu canal de denúncias. Você não pode, não deve comunicar o que aconteceu, mas se você faz depois de uma demissão por questões
atreladas ao código, seja de corrupção, seja de conduta, seja de assédio, se você faz uma live com seus funcionários, reforçando aqueles pontos do código, as pessoas ligam uma coisa na outra. E você consegue, inclusive, aumentar um pouco o senso de justiça que as pessoas têm no compliance. Eu lembro na minha vida na indústria, compartilhando aqui o problema da Lívia, a gente tinha 600 fábricas espalhadas no mundo, em países como Tunísia, Turquia e Marrocos, nada ortodoxos. Então, você tem 600, no mínimo 600 chances de um ato de corrupção acontecer. Como é que você chega nessas pessoas, né? Como é que você transpassa a questão da cultura? Eu lembro quando a gente foi traduzir o código para Gujarat, chamamos uma empresa especializada da localidade e eles traduziram errado, porque na cultura deles era de outra forma, na cultura deles o relacionamento era importante. Então, se não fosse uma pessoa de compliance, sei lá, entrar no Google e ver se estava fazendo sentido, palavrinhas pouco trocadas fazem um estrago enorme. Então, eu acho que toda ajuda em comunicação é pouco. E eu, como economista, vocês como advogados, desculpa, gente, a gente não tem isso na nossa veia. Então, uma aproximação aí ao departamento de marketing é muito importante. E com o último pedido aqui que o Rafael me deu, a análise de riscos, né? Eu fui coordenadora da plataforma anticorrupção do Pacto Global da ONU por 3 anos, e nesse período a gente fez um trabalho muito próximo à CGU, justamente na questão dos riscos, né? Todas as empresas que tentavam ser empresas éticas, buscar uma certificação, elas sempre eram reprovadas muito na parte de análise dos riscos. Por quê? Porque vem lá aquela metodologia de 20 anos atrás, onde você senta os executivos numa sala, discute qual que é a probabilidade de impacto, sai tudo no senso da percepção, e você sai de lá com uma matriz linda, porém, que não conversa com a tua realidade de riscos, né? Então, essa era uma alteração que eu já esperava, porque o risco ele precisa ser melhor determinado. Para você determinar melhor o risco, e aí vem sempre aquela discussão, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Quando eu mudei de indústria, eu conhecia muito do risco da indústria do cimento, dos metais, da mineração. Quando eu fui para a saúde, eu não entendia nada do risco da saúde. Então, você começa ali o seu programa de compliance meio no escuro, você começa o seu processo de levantamento de riscos, realmente conversando com as pessoas, entendendo a preocupação delas e coisa e tal. Agora, é muito difícil você passar por uma análise de risco efetiva sem você entender qual que é a prática de corrupção daquele setor. E não se enganem, todo setor tem a sua. Enquanto você não descobre que prática é essa, você não vai acertar a mão na sua probabilidade e no impacto que você tem, quais os eventos que podem acontecer na sua organização. Então, eu falo que a fase mais importante de um processo de identificação de riscos não é a identificação de riscos, é o entendimento do contexto que a empresa se insere. É o entendimento de quem são os concorrentes, de quem são os prestadores de serviços, quais são as leis, qual é o histórico das pessoas, do governo, dos fiscais, dos órgãos de controle que estão ao redor da sua empresa. São pessoas que já tiveram notícias ruins, são pessoas que já foram afastadas de órgãos e voltaram. Então, essa análise, que aí eu puxo também, que ela vai muito além da diligência, ela vai muito para você, de fato, conversar, inclusive, com pessoas que atendem a esse setor. Então, procurar quem é o líder da KPMG, do Demarest, no setor específico, ajuda muito a entender o ambiente. E aí, a análise de riscos, ela tem que vir de fato, separada não só nas áreas, mas no tipo de processo, né? Uma aquisição, ela envolve várias áreas, um processo de venda envolve várias áreas. Questões de importação e exportação, para quem tem, super crítico. Interação com o governo, isso é uma coisa que pouca gente faz e que tem muito resultado. Comece a sua análise fazendo um mapa de quem na sua empresa interage com o governo. Se for uma empresa muito regulada, como saúde, por exemplo, esse risco vai estar em um lugar. Se for uma indústria que tem questões ambientais, esse risco vai estar em outro lugar. E o tipo de interação com esses agentes é muito diferente. É muito distinto você tratar questões de saúde em Brasília de você tratar questões ambientais lá em Xambioá. E nos dois casos você corre um risco de corrupção enorme. Então, a área de riscos ela precisa ser muito
cirúrgica no sentido de pegar. E aí vem o próximo desafio, que para mim também não está na identificação em si, está em como você conduz a conversa dentro da organização sobre os riscos que você identificou. É clássico, CEO geralmente não gosta, a alta administração acha que aquilo não é verdade. No final do dia, você está, de alguma forma, trazendo um incômodo para dentro da sala. E eu já vi muitos casos onde o próprio comitê de auditoria, conselho de administração, não sabe o que fazer com aquilo. Então, minha dica para uma boa análise de riscos se o risco for grande, conversa com o advogado antes, entende quais são as suas possibilidades e você já vai um pouco da solução. Rafa, não sei se eu falei de mais ou de menos, você me ajuda aí com as próximas necessidades. Falou de bem, conseguiu, acho que, endereçar diversos dos pontos, né? E acho que, gente, esse ponto que a Ana traz, né, de alocação eficiente de recursos baseado em risco e de um adequado mapeamento do risco é um dos itens também que, na minha leitura, está perpassado por diversos itens do decreto. Se a gente fala de alocação de recursos, eu falei que isso apareceu em mais de um item. A alocação baseada em risco também está em mais de um item. Eu já vou falar do inciso 8º, que vou passar a bola para o Cícero no inciso 8º. Na verdade, fazer o seguinte, gente. Então, eu vou trocar a ordem, porque eu acho que vai valer a pena. Aí eu volto já para a Ana. Vou pular o inciso 8º, não, gente. 13º. Eu vou pular o inciso 10º. A gente já volta no inciso 10º, para quem está acompanhando aí. Vou falar do inciso 13º com você, Cícero. Tem tudo a ver com esse ponto que a Ana trouxe, que a gente alocou agora. O inciso 13º, gente, desculpa. No decreto 8.420, ele falava de um tema aqui que o Emerson é especialista, que é Third Party Risk Management, né? Ou seja, diligência na contratação de terceiros, supervisão de terceiros, que é um dos pontos, talvez, né, gente, mais desafiadores do programa de compliance, talvez os mais importantes que a gente tem hoje. O decreto 8.420, ele era bem conciso. Ele falava o seguinte: um bom programa de compliance tem diligências apropriadas para a contratação de terceiros e, conforme o caso, supervisão de terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados. Isso é o que era. Cícero, o que ficou é bem mais detalhado. Ele diz o seguinte: um bom programa de integridade, ele tem diligências apropriadas, olha isso aqui, baseadas em risco para 2 pontos. E aí o primeiro ponto, a Ana já falou disso, né? Já deixou claro que a diligência tem que ser baseada em risco. Não é a mesma para todo mundo. E aí ele coloca 3 alíneas, Cícero. A primeira ele fala, igualzinho era antes, contratação, supervisão de terceiros, tal. Mas ele inclui 2 novas. Contratação e, conforme o caso, supervisão de pessoas expostas politicamente, bem como de familiares, estreitos colaboradores e pessoas jurídicas de que participem. Ou seja, deu um foco claro ali em PEP. E mais um inciso que foi incluído: realização e supervisão de patrocínios e doações. Então temos 3 inovações aqui, Cícero. Deixou claro que tem que ser due diligence baseada em risco, colocou a questão da avaliação de PEP e a questão de supervisão de patrocínio e doação. Queria te ouvir um pouquinho sobre o que significa na prática essa inovação do decreto. Maravilha. E é muito importante, eu gostaria de ressaltar esse ponto que a Ana trouxe, que a composição dos riscos que você monta para a sua companhia, elas são intrinsecamente ligadas ao negócio. Então, eu tenho hoje a minha função de compliance para uma empresa de tecnologia, mas eu venho de uma indústria tradicional. Eu fiquei muitos anos em empresa química, na Clariant, e depois disso eu fiquei alguns anos também na Whirlpool, que fabrica geladeiras, fogão, máquinas de lavar. Então, você tem um processo produtivo que é totalmente diferente, com caminhões, com importação de matéria-prima, com desembaraço aduaneiro. E, olhando esse ambiente de negócios que você faz, você tem uma avaliação de risco. Por que eu estou falando isso? Porque numa empresa de tecnologia, eu acredito que as empresas, ainda que não sejam esse seu core, vão mais e mais usar tecnologia no futuro, acredito que isso seja inevitável, elas vão cada vez mais ter uma prevalência, ou vão ter um aumento de parceiros que não são do supply chain tradicional. Então, como é que a Salesforce opera? Nós temos partners
que nós temos através de várias localidades onde nós não temos funcionários da Salesforce, e esses partners, para ressaltar o primeiro ponto, eles passam por um processo de due diligence. Então, cada partner que nós temos passa por um rigoroso processo de due diligence feito lá fora, com background check, com questionários, com a verificação se eles têm programa de compliance, verificação de treinamento. Então, quer dizer, há uma peneira fina que é passada para a identificação e credenciamento desses partners. Por quê? Porque o ativo que eles entregam é um ativo diferente da indústria tradicional. Eles entregam credibilidade na venda dos nossos produtos ou na revenda dos nossos produtos, eles entregam competência na instalação desses produtos em outras empresas. Então, existe, de fato, um ponto muito importante e uma due diligence baseada em risco. Ou seja, esse parceiro vai trabalhar com o governo, a gente tem um nível de due diligence que nós fazemos. Esse parceiro vai trabalhar em quais atividades? Então, nós temos questões específicas para o ramo de atividade, para o cliente para o qual esse parceiro vai interagir. Indo para o terceiro ponto, que eu acho um ponto super interessante de patrocínios e doações, dentro da Salesforce, nós temos uma política de GEN, acho que eu já citei isso rapidamente, que são Gifts, Entertainments and Meals. Então, todo o presente que vai para um cliente privado ou público precisa ser aprovado, dadas determinadas condições, pelo Departamento de Ética e Integridade. Há um sistema eletrônico que faz isso, é muito fácil, tá, inclusive no celular dos nossos funcionários, eles preenchem um rápido formulário, mandam para a gente, nós fazemos as perguntas adequadas e só assim a aprovação ou a rejeição daquela entrega de presente, e a mesmo procedimento, um procedimento muito parecido, se adequa também para patrocínios e doações. Inclusive, doações, nós temos uma política muito rigorosa, porque é muito claro para a empresa que doação não é porta de entrada para fazer business. Para isso, de novo, sendo uma empresa de tecnologia, a Salesforce tem alguma coisa muito parecida, talvez seja um exemplo mais comum, com a Netflix. Nós podemos ceder uma cortesia, você utiliza por um mês, por 2 meses, por 90 dias, e se você gostar, você mantém essa licença. É assim que se faz negócio, não é através de doações. Quando você doa alguma coisa, sempre existe uma dúvida, principalmente quando a gente fala com o setor público, de qual vai ser a contraprestação. Então, nós somos muito, muito restritivos em relação a isso. E, finalmente, para fechar o ponto, em relação a pessoas politicamente expostas, há sempre uma grande preocupação com o conflito de interesses com clientes do setor público. Então, há uma peneira que a gente passa para a contratação de determinadas pessoas para saber se a gente consegue, dentro do ambiente da Salesforce, que é um ambiente muito dinâmico. Você imagina, para aumentar a produção de um carro, você precisa contratar mão de obra, importar matéria-prima, aumentar o trabalho na linha de produções. Para aumentar a venda de licenças de 1.000 para 1 milhão, basta apertar um botão. Então, esse ambiente é muito dinâmico, então nós temos que tomar muito cuidado para saber se a gente consegue manter as Chinese Walls, as restrições para pessoas politicamente expostas terem ou não terem determinadas integrações com entes públicos. Então, essa também é uma preocupação de conflito de interesses muito presente no nosso programa. Opa, meu som aqui estava desconectado, gente, desculpa. Estava tentando tirar do mudo, não estava saindo. Pô, Cícero, ótimo ponto, e acho que a gente... Espero ter respondido e coberto. Não, respondeu, e acho que os exemplos práticos ajudam a gente, né, pessoal, a tangibilizar um pouco o que a mudança do decreto significa. Porque muitas vezes a gente nota, claro, é bem claro o sentido do legislador, né? Lá no guia do Departamento de Justiça nos Estados Unidos, eles falam que a pergunta básica que você tem que fazer para avaliar um programa de compliance é se ele é feito para funcionar na prática, para funcionar de verdade. Né? E acho que os exemplos práticos que você traz, a Lívia traz, a Ana traz, mostram as adaptações que você tem que fazer no seu programa todos os dias para que ele funcione na prática, de acordo com o mercado, com o que você está fazendo, com o lugar que você está operando. Acho que o decreto, bem ou mal, caminha nesse sentido de tentar trazer, tangibilizar um pouquinho mais o que seria fazer funcionar na prática. Acho que você mostrou isso bem em diligência baseada em risco. Vou voltar lá para o inciso 10º. Só dizer uma coisa, pessoal, dar um recado para todo mundo. Gente, quem quiser mandar pergunta, fique à vontade. A gente está recebendo aqui algumas perguntas. Claro, o tema é bastante extenso, a gente quer respeitar o tempo de todo mundo. Se a gente não conseguir endereçar as perguntas verbalmente aqui, meu sócio Emerson Mello está
fazendo aqui o bom trabalho de responder as pessoas uma a uma também no chat. A gente vai tentar trazer o que for possível aqui dentro do bate-papo, mas não deixem de fazer perguntas, não. É importante que seja um bate-papo. E falando em pergunta, a próxima pergunta é para você, Ana, nossa penúltima, antes de eu fazer a última para a Lívia. A penúltima que eu faço para você é voltando no inciso 10. E você tocou nesse assunto já, Ana. Você sabiamente já falou, queria só pedir para você desenvolver um pouco mais. Que fala das investigações corporativas, né? A gente sabe, talvez, um dos pontos centrais dos programas de compliance. O que tinha no decreto anterior, ele falava, talvez tinha uma omissão ali do legislador que tinha esquecido de alguma coisa. Ele falava o seguinte, ó, que um bom programa de compliance tem canais de denúncia que são abertos, são amplamente divulgados e que tem mecanismos para a proteção do denunciante de boa-fé. Ou seja, falava que tinha que ter canal e que tinha que proteger o denunciante. Só que ele não falava uma coisa que parecia meio óbvia, mas agora ele quis deixar bem expresso, que é, você tem que ter o canal, você tem que proteger o denunciante, mas você tem que dar o tratamento adequado para essa denúncia. Né? Porque o que estava no decreto antes, a minha interpretação era uma interpretação de que era óbvio, não adianta ter o canal. Ah, eu tenho um canal, eu protejo o denunciante. O que você faz com a denúncia? Não, deixa lá. Eu tenho um canal, protejo o denunciante. Cumpri. Né? Agora ele deixou claro que não dá, que você tem que receber essa denúncia e dar a destinação, né? Dar o tratamento adequado para ela. E eu sei que você tem bastante experiência nesse tema, e aí queria te perguntar, o que você acha que muda com a inclusão de tratamento adequado às denúncias no novo decreto? Ótima pergunta, Rafa. Esse acho que é um ponto super importante, porque para todo mundo que implementa um programa de compliance, ele parece óbvio, né? Se eu tenho a denúncia, é óbvio que eu vou tratá-la. Mas quando a gente chega num certo nível das organizações, tem denúncias que são muito fáceis de ser tratadas, dependendo do quão querido o denunciado é, e tem umas que são muito difíceis. Né? Se você estiver falando de uma pessoa que é muito importante para a organização, você tem alguns outros obstáculos no seu processo, não só de apuração, mas principalmente na gestão da consequência. Isso é em todas as empresas, é do ser humano. Então, quando o decreto coloca essa afirmativa de que precisa ser tratado, ele dá até aos auditores externos uma nova responsabilidade, que é de entrar lá, os auditores já faziam, mas agora eles têm realmente que fazer, de realmente pedir acesso ao canal de denúncias e verificar se a área de compliance está fazendo essas apurações, como ela está fazendo essas apurações, qual que é o processo, quais foram as medidas aplicadas. Então, isso dá ao compliance officer uma carta que fica muito mais fácil quando você está lidando com pessoas de muito alto nível na organização, te dá uma forma muito mais fácil de contornar a pouca vontade de investigação, de apuração e de gestão de consequência para alguns casos. Então, eu acho que deu aquela... No começo me parecia meio óbvio quem é que vai ter um canal e não vai tratar aquilo da maneira adequada, mas o mundo, ele é político, inclusive o mundo corporativo, né? E o corporativismo muitas vezes protege, de fato, as pessoas. Eu, no comitê de compliance da Anshan, uma vez lidei com um caso de uma pessoa que veio pedir sugestões, que ela não conseguia mexer em ninguém do C-Level, em empresa grande. Então, como é que você contorna isso sem você ser mandado embora? Né? Ou você pode ser um compliance officer maravilhoso da média gerência para baixo. Então, nesse aspecto, eu acho que o decreto ele foi muito preciso e acho que os compliance officers têm que realmente utilizar esse ponto, até porque é isso, né? Se no final do dia, se alguém pega o seu canal e tem alguma coisa lá não tratada, séria, ou tem um monte de coisa não tratada, é um maior ponto de descredibilidade do seu programa. Então, achei que foi maravilhoso. Gente, acho que você falou uma coisa que eu acho que é fazer tão um bacana. breve comentário? Deve, Cícero. Faz o comentário e aí eu falo o que eu ia falar. Eu vou pegar em um minutinho esse gancho que a Ana deu e dizer exatamente isso, que nós temos um Dynamic Risk Assessment para monitoramento de risco continuado na empresa, e um dos itens que nós colocamos como determinante de aumento ou diminuição do risco é se houve investigação na alta direção da empresa no último ano fiscal. Então, faz todo sentido e vai em linha com o que nós estamos conversando aqui. Então, realmente, esse é um ponto super importante e deveria ser, sim,
um fator que aumenta o risco se você não tem a possibilidade de investigar a outra gestão da empresa. Obrigado. Não, imagina. O que eu ia comentar é que a minha impressão geral, lendo o decreto, quando ele muda nos programas de integridade, é a impressão de que, para quem aqui é compliance officer, acho que é uma boa notícia, de que, de certa maneira, o decreto tenta ajudar o compliance officer nas discussões internas que ele tem que ter na empresa. Né? Quando ele fala que o tone from the top inclui ter recursos adequados, e a Lívia foi muito feliz, que ela falou que recurso não é só orçamento, recurso é ter gente, recurso é ter acesso à informação, recurso é você poder dar treinamento para as próprias pessoas do time de compliance e tal. Quando você diz, né, que você tem que ter abordagem baseada em risco, você tem que dar consequência às coisas que estão no canal, você não está necessariamente inovando aquilo que um especialista de compliance já sabe. Né? Vocês sabem isso, né? Todo especialista de compliance sabe que esses pontos que foram incluídos são itens importantes. Porém, ao serem promovidos à norma dentro do decreto, eu acho que a Ana falou, né, que todo ambiente é um ambiente político, e claro, todo executivo tem que tomar decisão todos os dias. O decreto acaba ajudando o compliance officer a dizer, olha, para a gente cumprir o decreto, eu tenho que ter recurso na área de compliance. Para a gente cumprir o decreto, tem que dar consequência às denúncias. Para a gente cumprir o decreto, eu tenho que ter sistema para fazer diligência de terceiro. E, gente, o último ponto que eu queria tratar com vocês aqui é o ponto do parágrafo 1º. E aqui, Lívia, vou pedir a sua ajuda para entender um pouquinho melhor o parágrafo 1º, e tem tudo a ver com uma boa pergunta que o Antônio Bolsa fez aqui no chat também. Vou integrar as duas coisas. O parágrafo 1º, gente, do artigo 57, ele vai falar das variações, legal. E o que é um bom programa de compliance? Tem todos aqueles 15 itens, né? Eram 16, foi excluído doação eleitoral, porque não tem mais doação eleitoral mesmo. Então, aqueles 15 itens que os que já estavam e os que a gente falou agora que foram modificados. Só que, claro, se você tem uma pequena padaria ou se você tem uma grande multinacional de capital aberto, não é exatamente o mesmo programa de compliance que você tem que ter. E tem que ter uma adaptação, então, de acordo com a estrutura. Antes, eu vou pegar aqui o inciso 2º do parágrafo 1º, falava-se o seguinte, que para se avaliar um programa de compliance, deveria se avaliar a complexidade da hierarquia interna e a quantidade de departamentos, diretoria ou setores. E aí agora ele colocou, tem que se avaliar a estrutura de governança corporativa e a complexidade de unidades internas, tais como departamentos, diretorias ou setores, ou da estruturação de grupo econômico. Ou seja, traz a ideia de governança corporativa para dentro da avaliação do programa de compliance de modo mais claro, Lívia. E eu sei que a ideia de estruturação de grupo econômico na Raizen é um ponto relevante, né? Vários investimentos, vários países, uma governança robusta e ao mesmo tempo super complexa. Então, queria te ouvir um pouquinho sobre o que você considera relevante dessa mudança. O que eu considero relevante, Rafael, é a questão dessa organização e governança, é justamente a questão da independência, né? Então, antes, assim, você olha para o número de diretorias, você olha para os setores, tudo, mas quem reporta para quem? Quem tem a capacidade quem audita quem, né? Então, não é raro você ver ali a administração que aprova próprias contas, o compliance que responde ali para o auditor interno e não tem muito recurso. Então, eu acho que esse caminho que o legislador quis nos dar em termos de governança você precisa ter uma estrutura que funcione para evitar conflito de interesse, você garantir independência e você garantir a transparência das ações, né? Porque até pegando aí o gancho dessa questão de investigar a auto-administração. Gente, dentro das empresas a gente sabe que mexer com o C-Level é super ultra sensível, entendeu? Mas a pessoa está roubando tudo, sim, a pessoa está se envolvendo. Sim, mas aí você tem que ter o recurso, às vezes, de contratar um consultor externo, né? Às vezes você trabalha ali naquele open space
você vai confrontar ali o seu colega ali, vai fazer uma entrevista, tudo. Então, eu acho que a complexidade, ela não está nos departamentos e na segmentação de negócio. A complexidade, ela está nas linhas de reporte e na supervisão que cada órgão, que cada comitê vai ter e cada competência para tomar decisões em relação ao programa em si, né? Então, acho que isso foi algo que foi esclarecido. A complexidade não é setorial, né? Tudo bem, você pode olhar o setor, você pode olhar a linha de negócios, como você falou, a padaria da esquina não vai ter o mesmo nível de governança da multinacional de capital aberto. Agora, a multinacional de capital aberto talvez tenha a cabeça de padaria da esquina, que o dono manda e assim, não, sem falar com ele não adianta nada, entendeu? Então é isso que tem que ser diferente, né? A gente vê isso em empresa familiar, né? Assim, tem governança. Não, mas sem o aval do doutor fulano, tipo, isso pra frente. Uma empresa enorme, às vezes um grupo familiar enorme, tudo. E aí? Assim, não se sustenta esse modelo, né? Então, eu acho que é isso. A complexidade da governança tem que vir aliada com o racional do negócio e com os caminhos ali, as linhas de reporte para você ter o Chinese Wall, você ter a transparência, você ter o nível de independência, você saber onde você pode ir, você saber quando você precisa de um consultor externo para se blindar. Então, eu acho que vai por esse caminho. Excelente, Li. E, gente, tem várias perguntas aqui no chat, mas a gente programou o evento, né, até às 11, a gente não vai conseguir entregar todas, mas tem pontos muito relevantes. A Maitê fala, pô, da inclusão, né, do fomento a uma cultura de integridade no artigo 56, da importância disso. A Karina Crank da Siemens falou do plausibility check que eles fazem quando, pô, legal, antes recebi uma denúncia naquele ponto que a Ana bem falou. Tudo bem, eu posso até não dar seguimento porque o plausibility da denúncia é muito baixo. Pô, foi denunciado que um disco voador veio aqui e roubou alguma coisa dentro da empresa. Não é muito plausível. Quer dizer, talvez seja, não sei, não. Mas acho que pô, queria agradecer a participação de todos vocês. A gente está respondendo aqui no chat as perguntas que forem feitas. Acho que todo mundo que está aqui também, gente, vale a pena colocar. Vocês podem ficar à vontade para entrar em contato com todos. Falo aqui porque eu conheço todos eles, né? O Cícero eu conheço há menos tempo, mas já sei também que é do mesmo tipo que, pô, se vocês entrarem no LinkedIn, mandarem uma mensagem, pô, Cícero, você falou tal coisa, eu queria entender melhor. Fiquem à vontade, eu, o Emerson, o Eloy, a Ana, a Lívia, o Cícero. Adoramos falar desse tema, acho que é um tema não só que a gente trabalha, mas um tema que nos apaixona, que a gente gosta muito. Antes da gente encerrar, correndo o risco de atrasar só um pouquinho, eu queria passar para todo mundo dar sua mensagem final, né? Então, elegantemente, né, vou começar passando para quem falou primeiro, né? Assim, ele faz tempo que menos fala, ficou... Gente, o Eloy é um gentleman, nota só. O Eloy sabe tudo de programa de compliance, mas para a gente seguir o nosso tempo aqui, ele resolveu apenas ouvir. Então, começo por você, Eloy, para você dar sua mensagem final sobre o que você acha que o decreto muda, e aí a gente passa por todo mundo dando o seu último recado. Bom, obrigado, pessoal. Na verdade, eu acho que eu queria agradecer mais uma vez as participantes e palestrantes. No final das contas, aqui a gente se preparou para o evento, mas a gente não discutiu em detalhes cada um dos temas, então confesso que aprendi muito aqui com os compliance officers. Eu acho que o decreto, e a gente estava discutindo esse assunto, né, Emerson, antes de entrar no evento, de uma certa forma é um fomento a discussões na esfera privada, sobre compliance, combate à corrupção e integridade, no momento em que a gente não tem um enforcement como eu pelo menos esperava que a gente tivesse ou como tivéssemos nos últimos anos. Então, da minha posição pessoal aqui, eu acho que é importantíssimo o debate que a gente está tendo, e se existe algum setor que realmente pode mudar esse país, somos nós da esfera privada. Então, estou muito contente com o nível das discussões que a gente está tendo aqui.
E é isso, obrigado, pessoal. Valeu, Eloy. Obrigado você, pô, endereçou, acho que o tema super complexo, super árido, de modo tão didático. Vou agora para os nossos convidados, então. Cícero, você que acho que foi o quê? Tá há mais tempo sem comentar, começo por você, para você dar o seu recado final aqui para todo mundo. Obrigado, Soraya. Na verdade, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer, ressaltar a importância de eventos como esse, no qual a gente pode trocar experiências. Acho que essa é uma grande forma de construção de programas de compliance. Eu fico muito contente em perceber a evolução do compliance no Brasil. Há alguns anos, o compliance era uma parte do departamento jurídico. Hoje nós vemos vários compliance officers que reportam diretamente ou para o corporate counsel lá fora, ou para o CEO, ou para ambos. Isso confere uma independência maior e reflete a seriedade com que o compliance, seja do ponto de vista do legislador, seja do ponto de vista das administrações internas das empresas, vem dando cada vez mais. Eu acredito que esse seja o caminho da construção de uma sociedade melhor, mais responsável, num ambiente mais ético e com mais prosperidade para todos. Então, mais uma vez, muito obrigado e um bom dia a todos. Pô, obrigado, Cícero. Passo a bola para você, Ana, para o seu último recado. Meu último recado, um agradecimento especial aqui à KPMG, Rafa, Emerson, ao Eloy, que, né, a gente está nessa jornada já há muito tempo, aos meus companheiros aí, compliance officers. Aprendi muito com vocês. E, assim, como último recado, eu esqueci na hora que eu estava falando de riscos, de um ponto importante, que era da recorrência da análise, né? De você ter análises de riscos periódica. E teve muito de gerente, diretor de riscos, que já me perguntou, mas você faz análise de risco anual? Gente, se eu for esperar um ano para rever minha matriz de risco, eu não estou gerenciando risco. Então, assim, eu acho que o decreto ele puxa para, olha, você tem que ter periodicidade, mas se a gente for olhar como método de fato mitigar risco, a gente tem que olhar para isso o tempo inteiro. A matriz ela é uma coisa viva. Então, só dar esse último recado que eu esqueci e ficar aí à disposição de vocês, caso queiram trocar no particular, eu também estou à disposição. Excelente, Ana, super obrigado. Era sempre clara, direta, objetiva. Muito bom ter você com a gente. Li, bola com você agora para o seu último recado, dar para a gente aqui sua última mensagem. Bom, acho que todos já falaram aqui pontos super importantes. Eu gostaria de agradecer aqui a participação de todos. Também aprendi muito com o Eloy, aprendi muito com o Rafael, com o Emerson. Então, a gente tem aqui essa troca de experiência, né? Cada um está no seu front, né? E eu também me coloco à disposição para quem quiser me mandar uma mensagem no LinkedIn, quem quiser me mandar aí um e-mail com uma pergunta através da KPMG. Fico mais do que feliz de discutir o tema, porque é como todos nós falamos, a gente também está aprendendo, né? A gente estuda, mas na hora da prática que a gente vai ali saber como aplicar e sempre ter aí uma opinião de pessoas que estão estudando o mesmo tema e andando no mesmo caminho é sempre bom. Então, obrigada a todos e um excelente dia. Pô, excelente, Li. Vou, antes de passar a bola para o Emerson, dar o recado final dele também. Queria agradecer todos os convidados, ao Eloy pela coorganização, e agradecer a todos vocês que passaram aí, né, um pedaço da manhã de vocês com a gente. A gente espera ter jogado luz um pouco sobre o novo decreto. Vou falar que eu estou feliz quando saiu o novo decreto. Eu vi que saiu, falei, caramba, será que a gente teve um desmonte? Será que, né, a gente vai ter alguns retrocessos? Acho que, em geral, pelo menos em relação ao programa de integridade, a gente viu mudanças que fazem sentido, mudanças que talvez tragam para a norma coisas que já eram realizadas de um jeito ou outro, esclareçam alguns pontos, mas não façam uma mudança que faz terra arrasada o que se fazia antes. Pelo contrário, acho que ajuda vocês, profissionais de compliance, no dia a dia, né? Queria colocar nós, a KPMG, o Demarest também à disposição para conversar sobre o assunto. A gente teve realmente muitas perguntas no chat, o Emerson se esforçou ali para responder quase todas. Acho que é um sinal de que a gente deve organizar mais um evento desse tipo, viu, Eloy? Talvez entrando ali mais profundamente em um tema ou outro, a gente vai falar sobre o assunto, vai contar com todos vocês aqui de volta, pessoal. Mas eu acho que a gente conseguiu cumprir o nosso objetivo, de fazer essa análise ampla sobre o que mudou e o que muda na vida de quem está na posição da Lívia, da Ana e do Cícero no dia a dia. Gente, muito obrigado por compartilhar parte do tempo de vocês com a gente. Emerson, bola com você pro recado final e o adeus. Legal.
Soré, obrigado pela condução aí junto com o Eloy. Eu quero agradecer a toda a equipe KPMG e a equipe Demarest, que fez um trabalho incrível, né, nessa coordenação do evento, para poder fazer um evento de alto nível, como eu estou vendo aqui no chat. Dizer para vocês também que a gente respondeu todas as perguntas e aquelas que não foram respondidas por mim aqui, como Click Studs, né? Digitando de forma muito rápida para endereçar as perguntas e acompanhar o debate super rico, foram respondidas aqui no debate com a turma. Quero agradecer a presença especial aí da Lívia, da Ana, do Cícero, que foram espetaculares nas suas colocações, objetividade, clareza. Eu acho que eu estou saindo desse encontro muito mais rico, com muito mais clareza sobre as alterações propostas e o impacto no negócio das empresas. Pessoal, meu muitíssimo obrigado mais uma vez. Obrigado ao Demarest, obrigado, Eloy, Raizen, Qualicorp, Salesforce, muitíssimo obrigado, foi um prazer enorme. Em breve faremos outros então, Soré. Obrigado a todos, Um pessoal. abraço, fiquem com Deus. Boa semana. Gente. Obrigada, tchau, tchau. Bom dia.